Olá, pessoal! E aqui nós encerramos o nosso primeiro bimestre, né, do conteúdo de língua portuguesa e vamos fazer uma revisão. Anteriormente já tínhamos feito revisão sobre o uso do R, RR e do M, antes de P e B, e agora vamos a outras revisões, ok? Vamos lá? Comecemos pelos sinais de pontuação. Ponto final, interrogação, ponto de exclamação. O que será, né? Como a gente deve usar? Será que todo mundo lembra? Vamos lá? Tem uma historinha, é o poema da pontuação. Vamos ler? Vamos acompanhar no próximo slide? Poema, pontuação e sua função. Sou muito emotivo e a exclamar eu vivo. Eu sou usado com capricho para expressar emoção. Esse sou eu, o ponto de exclamação. Sou muito curioso e vivo a perguntar. Quando surge uma dúvida, vou logo interrogar. Eu sou o ponto de interrogação. Quando esticam um assunto, eu não dou muita moral. Tenho certeza do que digo e o fim de uma frase indico. Sincero e legal sou eu, o ponto final. Sou chamado de 2 pontos e sou muito camarada. Sou usado com frequência antes de uma fala. Também me usam com exatidão antes de dar uma explicação ou identificação. Meu nome é Travessão, sou o senhor da comunicação. Sou usado para expressar uma fala. Por isso, antes de me escrever em seu texto narrativo, ninguém pode falar nada. Sou conhecido como reticências. Quando presente em pensamentos, indico suspensão. Também posso ser usado para indicar na fala uma hesitação. Meu nome é Aspas, sou muito badalado e venho sempre acompanhado. Sou usado com elegância em frases, falas e palavras que merecem destaque e importância. Eu sou a vírgula. Para não ficar cansada na frase, dou uma parada. Separo elementos de uma citação para o texto não ficar cansativo. É a minha função. Esse poema foi escrito por Laís de Castro Agranito. Vamos a alguns exemplos de frases, frases interrogativas, exclamativas. Vamos lá? Pessoal, aqui vai alguns exemplos, né, de como utilizar a pontuação que nós vimos acima. Então, temos aí a frase. Que presente mais lindo que você ganhou! É uma admiração, então usamos o ponto de exclamação. Esse ponto ele também pode ser usado no emprego do imperativo. Cale-se, então ponto de exclamação. O de baixo nós temos o ponto de interrogação. Qual o nome da sua escola? É sempre utilizado em final de frase, né? Com o objetivo de uma pergunta, uma interrogação, uma pergunta. Depois, embaixo, nós temos o uso da vírgula e o ponto final. Felipe ganhou 2 camisetas, uma calça e um par de tênis de sua tia. Aqui no caso, a vírgula ela foi empregada para separar a numeração, tá? E o ponto final indica que a frase terminou. Depois tem um exemplo de uso de aspas. Estou lendo Dom Casmurro, de Machado de Assis. Então, Dom Casmurro é o nome do livro que eu estou lendo. Machado de Assis é o autor do livro, tá? Então, usei para dar ênfase no livro que eu estou lendo, para destacar o nome do livro, tá? Embaixo nós temos aqueles 3 pontinhos, que são chamados de reticências. Eles indicam, assim, uma pausa no pensamento, um certo... que vai ter uma continuidade. Um exemplo, não há motivo para tanto mistério. Não quero sobremesa porque não estou com vontade. Então, não quero sobremesa. Teve 3 pontinhos aí. Por quê? Eu estou pensando. Mais 3 pontinhos. Não estou com vontade. Embaixo, o uso dos 2 pontos e do travessão, né, que a gente já trabalhou bastante em sala de aula. Marcela perguntou, 2 pontos, indica que ela vai falar ainda, que ela vai fazer a pergunta dela.
Quanto tempo ainda falta para o intervalo? Tá? Vamos lá para o próximo slide. Aqui também nós vamos lembrar o G com som de J, tá? Para que o G tenha som de J, ele não pode estar acompanhado das vogais A, O e U. Se ele vier acompanhado das vogais A, O e U, ele não vai possuir som de J, tá? Eu coloquei uns exemplos aqui, ó. Pegar, o G está acompanhado do A. Pegar, não é pejar, pegar. Goiaba, algumas pessoas ainda confundem, que vai escrever joia, escreve goia, tá? Então, G mais O é go, não tem som de Jô. Agulha, não tem som de Ju, observem o som, agulha. Então, o G acompanhado das vogais A, O e U não possui som de J, tá bom? Aqui sim. O G, para que ele tenha som de J, ele deve estar acompanhado das vogais E e I. Ele só vai ter som de G e de G, tá? Ele precisa estar acompanhado das vogais E e I. Gelo, agito, girafa, gente, gemada, giro, geladeira, geladinho, imaginação, regimento e registro, tá? Então, só relembrando, G só tem som de J, de G, né? Se ele estiver acompanhado das vogais E e I. Vamos a outra revisão aqui, pessoal, o uso do S e do SS, tá? O SS, ele só será usado entre duas vogais, para que ele tenha o som de C, tá? Então, SS, eu só vou usar entre duas vogais, assim como o RR, tá? Somente entre duas vogais. Eu nunca vou usar SS no começo e nem SS no final de frases, tá? Então, se eu quero que ele tenha som de C, ele precisa ser dobrado entre duas vogais. Caso contrário, se for um S só entre duas vogais, ele terá o som de Z, tá? Vamos a alguns exemplos no slide abaixo? Observem aqui que na primeira coluna eu usei os dois S's. O S está dobrado e ele está no meio de duas vogais. Escutem a pronúncia, depois vocês podem ler pronunciando alto para ouvir a diferença do som, tá? Então vamos lá. Assado, passado, péssimo, poço, massa, pássaro, passeio, asseio, assadura. Olhem na segunda coluna, quando eu uso um S só entre duas vogais, que muda o som. Ele passa a ter, esse S entre duas vogais, ele passa a ter som de Z. Asa, casa, pousada, casebre, rosa, dosagem, francesa, crise e frase, tá?